Fala investidor, fala investidora, tudo bom? Espero que vocês estejam todos bem. Meu nome é André, eu falo do canal Método de Investimento e lá no meu Instagram eu fiz uma pesquisa para saber qual empresa vocês gostariam que eu falasse aqui e uma das mais queridas assim de todos e que foi a que ganhou o sorteio foi a IRB e vamos falar dela no vídeo de hoje logo após a vinheta. Vamos lá! Então, para facilitar esse vídeo, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na barrinha de tempo, basicamente três fases aqui que eu quero trabalhar com vocês. A primeira delas seria o porquê que a IRB chegou aos preços que ela está hoje, o que aconteceu. A segunda, qual é o plano que a empresa tem. E no final eu quero trazer algumas conclusões a respeito de dividendos, qual o preço que ela pode chegar ou pode nunca chegar, né? Mas enfim, são coisas que nós vamos basicamente tentar trabalhar nesse vídeo. Então, para a primeira parte do vídeo, eu quero falar o que aconteceu na IRB. Lá em 2020, foi verificada ali pela Esquadra, que é uma empresa independente ali de investimentos, e basicamente ela conseguiu analisar, com base em todo o balanço contábil da IRB, que ela estava, assim, naqueles relatórios, escondendo alguns dados e realizando contratos que não são interessantes para a empresa, e todos esses contratos eles vieram a levar a empresa quase que para uma falência. Explicando melhor o que aconteceu. O diretor da empresa, ele percebeu o seguinte, olha, o nosso estatuto, ele prevê que se nós atingirmos uma determinada quantidade de prêmios emitidos, prêmio basicamente é o valor que ela ganha por conta dos seguros ali que ela faz, o prêmio que ela recebe para fazer aquele seguro, ele verificou que se ele atingisse um determinado valor, eles iriam conseguir ganhar um bônus maior da empresa e, consequentemente, também iam conseguir distribuir dividendos e juros sobre capital próprio para os seus acionistas. Enxergando uma situação dessa, ele pensou, bem, a empresa sozinha ela não está conseguindo me trazer esse resultado, então não vou conseguir colocar esse bônus no meu bolso. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar contratos que não sejam tão interessantes para nós, eu vou colocar isso no balanço como se fosse um prêmio que eu já tivesse recebido, não faço a provisão necessária, que daqui a pouquinho a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa provisão, não faço essa provisão necessária e consigo maquiar nos resultados um ganho de capital muito expressivo que na verdade não reflete realmente aquilo que a empresa está conseguindo gerar com o seu próprio desempenho. Então, numa situação dessa, verificando ali que houve essa fraude, a Esquadra apontou, e aí daí vieram outras discussões ali, como Warren Buffett fez a compra de uma participação na IRB, e depois isso veio a ser desmentido. Então, essa situação gerou ali para a empresa uma descredibilidade muito forte no mercado, ou seja, se você não consegue trazer para o mercado dados verídicos e pior, os seus próprios controladores praticam crimes ali dentro, você, de forma alguma, vai querer colocar seu dinheiro ali dentro. Por isso que houve uma queda gigantesca da IRB, que já chegou a bater os seus R$40, e hoje, na cotação que está no momento que eu gravo esse vídeo, ela está nos seus R$2,05. E você deve estar pensando, tá bom, André, mas o que eles fizeram para que houvesse ali quase que um rombo na empresa que quase que ia levar-se à falência? Basicamente, a IRB ela pode fazer seguros e resseguros, na verdade, de empresas que estão aqui no Brasil, como em qualquer outro lugar no mundo, como de fato ela fez. Basicamente, ela escolheu alguns contratos, na verdade são 17 ao todo, que são extremamente vultuosos, ou seja, são valores muito altos, que inclusive tem que fazer uma provisão desse valor. E eles eram contratos cujos riscos de vir a acontecer um sinistro eram extremamente grandes e a empresa ela não cobrava o suficientemente por aquele sinistro. Então, é para você imaginar o seguinte, olha, eu vou te cobrir um risco que você pode vir a sofrer. Só que se esse risco for extremamente provável de acontecer, eu vou te cobrar muito dinheiro para que esse negócio também faça sentido para mim. E a IRB, o que ela fez? Ela assumiu ali alguns compromissos, especialmente para seguro de vida e seguro prestamista, que seria de crédito, tanto no Chile como no Peru, que basicamente levaram a empresa a ter que fazer um provisionamento de um valor muito alto e de um risco que era extremamente possível de acontecer e que de fato aconteceu e que elevou a sinistralidade da IRB para níveis quase nunca vistos, muito claro por conta da pandemia. Se você for ver ali, claro, questão de vida, na época que o Covid estava super forte ali, no meio de 2020, comecinho ali de 2021, que as coisas estavam muito gravosas para todo mundo, a IRB decidiu fazer seguro de vida, prestamista e também previdenciários relacionados de alguma maneira
com essas questões de pandemia. Então, muitas pessoas precisaram de crédito para não quebrar o seu negócio, precisaram de crédito para se manter, e tudo isso exigiu um seguro. E essa pessoa que não conseguiu ali pagar, vai acionar o seguro, que depois vai acionar a resseguradora, e aquele risco daquele sinistro acontecer era muito alto e muito provável. E a IRB ela não conseguiu, por conta dessa questão fraudulenta, se precaver e cobrar um prêmio que efetivamente valesse a pena para ela assumir aquele risco. Sendo esse o caso, aí nós já conseguimos mais ou menos traçar um panorama de tudo aquilo que aconteceu para a IRB perder a credibilidade no mercado e chegar ao preço que ela está hoje, então a gente já passa para o que seria a nova IRB. Basicamente, os seus antigos diretores eles foram afastados, alguns contratos ali foram limpados e alguns outros foram melhor adequados para que todo aquele ecossistema de resseguros ele funcionasse de uma forma ideal. Então, para que a gente comece a entender basicamente como que a IRB ela funciona, a gente precisa trabalhar o que é o provisionamento. Então, é basicamente assim. Eu digo, olha, eu quero contratar o seguro com uma determinada empresa. Essa empresa, ela diz, tá bom, eu acho suficiente aqui o valor que você está me pagando e eu acho que esse risco é o suficiente pelo que eu estou cobrando. Só que eu não tenho esse dinheiro totalmente aqui, ou eu tenho esse valor, mas eu quero compartilhar o risco. Compartilhando o risco, ele vai para a resseguradora, que seria a IRB. Quando a IRB ela vê que existe ali um risco, ela analisa esse risco de acontecer, ela emite um prêmio para que seja pago ali um valor para ela, para que ela assuma essa corresponsabilidade caso aconteça o sinistro, só que exige-se uma provisão. Então, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros, basicamente ela faz o seguinte, olha, você quer assumir 1 bilhão de risco aqui na sua carteira, então você tem que ter provisionados 1 bilhão. Você quer ter mais do que isso? Então você vai ter que ir provisionando e provisionando mais e mais dinheiro para que, caso todos os riscos venham acontecer no mesmo tempo, você tenha o dinheiro para arcar com aquele valor. Basicamente essa é a provisão. E o que aconteceu para a IRB, como eu comentei, ter problema com as provisões? Nós sabemos que o real, em face do dólar, ele vem se valorizando e desvalorizando ao longo do tempo, mas normalmente é uma linha crescente. E o que a IRB tinha de principal? Ela tinha uma linha ali de resseguros muito forte no exterior. E quando você faz uma provisão que é em real, que é aqui onde está a empresa, só que a sua cotação é em dólar, você entende que se eu estava num dólar de R$4 quando eu fiz esse provisionamento e esse dólar pulou para 5, eu preciso fazer esse provisionamento a mais? Esse provisionamento a mais acabou trazendo muitos problemas para a IRB, especialmente por conta dos contratos ali vultuosos e que eram muito prejudiciais, que os riscos eram claros de acontecer, e que ela queria provisionar em dólar e isso acabou alavancando muito ali a despesa dela com o provisionamento e acabou trazendo, claro, um prejuízo para dentro dela, porque os prêmios que ela conseguia emitir em face do provisionamento que ela tinha que fazer não eram compatíveis. Então, ela provisionava 1 bilhão, mas ela tinha de lucro, do que ela conseguia emitir de prêmio, alguma coisa em torno de 800, 700 milhões. Então havia ali um gap, havia ali um espaço onde ela tinha uma dívida de 300 milhões para conseguir fazer esse provisionamento e ela tinha que captar isso no mercado, fazer um follow-on de ações, tanto é que ela o fez e chamou os bancos principais ali, que são acionistas, para injetarem dinheiro dentro da companhia para ela não quebrar, porque era o que era possível acontecer. Com todo esse cenário, a IRB, com essa nova gestão, ela falou, tá bom, nós temos aqui duas coisas para serem feitas. Primeira, nós precisamos descontinuar contratos que eram ruins. Fizeram isso, descontinuaram vários e vários contratos. Outra coisa, nos contratos que nós não vamos conseguir nos desvincular, nós vamos tentar uma renegociação, mas essa renegociação ela vai gerar o que eles chamam de cauda. Então, basicamente, quando eles fizeram um contrato de resseguro, eles assumiram ali uma prestação e conforme vai indo o tempo, essa prestação vai diminuindo. E, consequentemente, o risco ali de ela ter que arcar com um valor muito alto também vai desaparecendo conforme o tempo. Eu vou deixar aqui na tela basicamente o que eu quero dizer sobre a cauda e isso foi tirado do relatório da própria IRB e aqui vocês conseguem analisar que de 2020 até o final basicamente de 2023 existem contratos que são ruins para a empresa e que vão se manter até lá. Então, a gente já consegue traçar aqui um panorama de que alguns contratos estão sendo melhor finalizados pela nova gestão da IRB e que os contratos antigos eles estão para acabar, mas não agora, daqui a um bom tempo.
Olhando um pouco mais a fundo aqui para a empresa, nós pudemos perceber nesse último balanço que ela teve uma sinistralidade de 103% do que era programado para ela. Então, basicamente, ela teve muito problema na parte de agro e muito problema na parte de vida. Ainda remanescente da Covid, o agro por conta da estiagem que teve, e isso gerou um problema muito grande para ela. E aí você fala, tá bom, André, mas ela não está se reestruturando, não está emitindo novos contratos? Sim, ela está. Só que o que aconteceu? Nesse último trimestre que a IRB reportou, nós tivemos um decréscimo de mais ou menos 7% dos prêmios emitidos aqui no Brasil e quase 50% de decréscimo dos prêmios emitidos no exterior. Só que aí você deve estar pensando, meu Deus, André, a IRB não está emitindo mais nada no exterior, ela vai falir, é muito valor que ela está perdendo. Só que você tem que entender que isso faz parte da proposta da nova gestão, de diminuir os prêmios emitidos lá fora, diminuir a sua exposição lá fora e trazer mais para os riscos domésticos e alguma coisa aqui na América Latina, onde não há uma variação tão forte do dólar, que ela pode se expor a alguma outra moeda. Mas essa faz parte da estratégia da IRB, foi anunciado para todos nos últimos relatórios que essa é a estratégia dela e ela tem cumprido. Tem conseguido emitir prêmios aqui dentro, não tão bons quanto no trimestre retrasado. No entanto, ela o tem feito e ela tem diminuído o valor ali de prêmios emitidos no exterior, que também faz parte da estratégia dela. E uma outra coisa, só para a gente entender como que funciona essa cauda, é basicamente o seguinte: a IRB ela tinha que fazer um provisionamento de caso aquele sinistro acontecesse. Só que ao mesmo tempo que ela fez aquela provisão, ela não conseguia arrecadar, como a gente já conversou, um valor suficiente para emitir novos prêmios e conseguir fazer um maior provisionamento. Então a IRB basicamente ela está travada no seguinte: enquanto essa cauda ela não terminar, eu não consigo trocar aquele contrato ruim por contratos bons e, consequentemente, mudar aquela provisão que eu tinha feito de um determinado valor para a provisão de uma outra coisa boa. Então, em termos gerais, a IRB ela não consegue um valor suficiente para fazer novas provisões e ela tem provisões muito altas. Então, ela não consegue mexer nos contratos que ela tem, nem trazer novos contratos bons para dentro dela. Porque enquanto existirem aqueles contratos ruins, bons ainda não vão entrar, porque ela não vai conseguir fazer o provisionamento e a SUSEP, pela questão regulatória, não vai deixar que esse tipo de atuação dentro da IRB seja feita. E finalmente vamos para a terceira parte aqui do nosso vídeo, do que eu me propus a falar com vocês, que é: qual o preço justo da IRB? Será que ela pode voltar lá para os seus 30, 40 reais? E será que ela vai pagar dividendos em algum momento? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a IRB hoje ela tem um valor de mercado mais ou menos em torno dos seus 20 bilhões de reais, só que isso não é refletido na Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores, se nós formos pegar o valor de cada ação, multiplicando pela quantidade de ações que a companhia tem, nós conseguimos ver que ela tem basicamente um valor de mercado de 2 bilhões e alguma coisinha. Então, eu quero dizer para vocês que na Bolsa de Valores está 10 vezes mais barato do que todo o patrimônio que a empresa tem. Então, ela tem 20 bilhões e eu estou querendo comprar essa empresa por 2. Você vai falar, tá bom, André, mas isso não deveria existir, eu estou comprando uma empresa por menos que ela vale? Então, é que na verdade a Bolsa de Valores ela não reflete efetivamente o que a empresa tem de ativos dentro dela. Ela reflete a confiança que o mercado tem na empresa e nos resultados que ela vai trazer. Então, uma coisa que eu posso garantir para vocês: a IRB, o preço dela, a meu ver, não é esse. Ele reflete uma desconfiança que o mercado tem sobre a companhia, especialmente no futuro dela, especialmente se a gestão vai conseguir entregar o que ela prometeu. Então, recapitulando o que eu quero tratar com vocês: a IRB ela vale os seus 30, 40 reais? Não, ela não vale isso. Ela vale menos? Realmente ela vale menos. Existe uma possibilidade dela chegar nesse valor? Ainda não temos como dizer isso. Por quê? Todos os balanços anteriores ali a 2020, 2021, eles não são confiáveis para que a gente consiga traçar um panorama de um cenário de crédito e uma inflação determinada para a gente fazer um fluxo de caixa e ver qual que é o preço que a companhia efetivamente vale.
Por quê? Porque todos aqueles balanços eles foram camuflados, como a gente já disse na primeira parte desse vídeo, por uma gestão fraudulenta, que colocou coisas ali dentro do balanço só para refletirem um lucro determinado para que o próprio gestor pudesse colocar um dinheiro ali no seu bolso como forma de prêmio e dividir para os seus acionistas. Então, nós não conseguimos definir com base no balanço anterior. André, mas a gente consegue definir com o balanço atual? Também não conseguimos fazer essa aferição, pelo seguinte motivo. A gestão antiga deixou todos aqueles contratos de cauda que vão refletir todo o balanço até 2023, e isso vai efetivamente atrasar os resultados da companhia e pode sim, com o tempo, gerar prejuízos para ela. Então, a meu ver, somente a partir de 2024 que nós vamos conseguir ver o quanto que a IRB é uma empresa boa, saudável ou não, já com uma gestão boa, já com todo um sistema ali de compliance bem feito. Então, hoje eu não conseguiria identificar se a ação ela vai valer daqui a pouco 30, 40 reais ou se ela vai valer 10. No entanto, o que eu posso estabelecer para vocês? Para que a empresa valha o que ela tem de patrimônio, ou seja, basicamente estabelecer o P sobre o VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, que isso basicamente daria um valor em torno dos seus R$16 para a IRB. André, quer dizer que a IRB, então, ela vale R$16, então vale a pena eu colocar todo o meu dinheiro nessa empresa, que ela vai subir e eu vou ficar milionário? Também não é isso que eu disse. Você tem que entender que a empresa, ela está num processo de turnaround, ou seja, ela está querendo passar por uma fase ruim, com base em um plano até que interessante, e pode ser que ela entregue esse resultado, pode ser que ela não entregue, pode ser que ela vá ali para falência, pode ser que ela perca ali os contratos que ela tem, e não conseguir efetivamente entregar o resultado que o seu gestor se comprometeu. Então, a empresa pode sim valer os seus 10, como eu falei, 16, 20 reais, mas eu não tenho certeza se ela vai alcançar novamente os seus 30 ou 40 reais. Por fim, será que a empresa vai pagar dividendos? E, mais uma vez, eu tenho que me reportar à resposta que eu dei. Eu não tenho um parâmetro da empresa com contratos bons, com uma gestão que não seja fraudulenta. Então, eu só vou conseguir, a partir de 2024, analisar se os dividendos eles serão bons ou não, se a empresa vai pagar ou não dividendos. E a conclusão? André, vale a pena investir na IRB? Olha, como eu sempre digo aqui no meu canal, eu não posso fazer indicação de compra ou de venda por conta de eu não ser habilitado como analista na bolsa e nos órgãos reguladores. Só que, olhando aqui para a minha carteira de investimentos, que eu coloco publicamente aqui no meu canal, vocês veem que eu tenho sim uma posição na IRB e que eu a cada mês estou aumentando essa posição, porque eu acredito sim que a empresa de resseguros é extremamente forte aqui no Brasil e na verdade no mundo. Inclusive o Warren Buffett é um dos que mais preconiza que a parte de seguros e resseguros são as melhores empresas para se investir. No entanto, eu entendo que isso dentro da minha carteira de investimentos representa uma parte muito pequena do meu patrimônio e que caso essa empresa ela venha a zero, eu não perdi um patrimônio tão grande. Agora, se ela se multiplicar exponencialmente, é um lucro que não tem limite. Então, basicamente o que eu quero dizer, a perda ela tem um limite. O tanto que eu coloquei ali, 2, 3 mil reais. Só que quanto que essa empresa pode multiplicar, quanto que ela pode pagar de dividendos, isso ninguém pode me dizer. Porque só os resultados futuros da empresa vão poder definir se eu vou continuar investindo, se não vou continuar investindo e se ela merece ou não a minha confiança. Até o momento, ela tem demonstrado que tudo que ela tem se programado a fazer, ela tem feito. Tem demonstrado ali prejuízos, tem, mas isso já era esperado para tudo que está acontecendo, especialmente para uma taxa de juros elevada, uma sinistralidade também elevada. Então, nesse panorama todo, investir na IRB ou não é, no final das contas, para o investidor, uma decisão de quanto que ele aceita ou não receber de risco dentro da carteira. Eu não gosto muito de me expor a risco. No entanto, analisando tudo que a empresa já me trouxe, o preço médio que eu tenho nessa empresa e o valor que eu tenho disponibilidade para colocar ali dentro, eu achei interessante esse investimento. Mas é uma decisão extremamente individual. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi uma forma aqui um pouco mais rápida e pontual de tratar sobre a IRB e alguns aspectos até aqui de curiosidade da maioria. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de comentar, não esqueça de se inscrever aqui no canal para os próximos vídeos que eu vou soltar a respeito de outras empresas, sobre a minha carteira de investimento e todas as outras empresas na bolsa e também fundos imobiliários. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!